Bom, já que a gente está falando aqui, né, da confirmação do Lula, tem pesquisa, Exame Idéia apontando a estabilidade na disputa entre os dois principais candidatos à presidência da República. O Lula registra 44% e o Bolsonaro soma 33% no resultado da pesquisa Exame Idéia, que traz aí as intenções de voto. Uma diferença de 11 pontos, que é a mesma, inclusive, registrada há um mês. Os números foram divulgados ontem, mostram que há pouco mais de 2 meses do primeiro turno das eleições, o Lula tem 44%, o Bolsonaro 33%, e que os números oscilaram um pouco, né? Em relação ao mês anterior, a junho, quando foi feito esse levantamento. Ciro Gomes, do PDT, tem 8%, Simone Tebet, do MDB, 4% e André Janones, do Avante, 2%. Pablo Marçal, do PROS, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Luciano Bivar, do União Brasil e o Emael, do Democracia Cristã, além de Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU e Leonardo Péricles, do UP, pontuaram 1% ou ficaram até abaixo disso. No cenário espontâneo, que é aquele em que o eleitor ele só é perguntado em quem ele pretende votar e não são apresentados nomes. Nesse, o Lula tem 36% das intenções de voto e o Bolsonaro 30%. O Ciro aparece com 3% e os demais pré-candidatos e pré-candidatas ficam com 1% ou nem isso, tá? Esse é o resultado. Muito bem, já na simulação de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula venceria com 47%, Bolsonaro aparece com 37%. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 15 e 20 de julho, entrevistas por telefone, com ligações tanto para fixos, residenciais, quanto para celulares, e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Riva, qual que é a sua percepção a respeito dessas pesquisas mais recentes que vem saindo aí, principalmente em relação à diferença de Lula e Bolsonaro? Os dois chegaram na rejeição do limite em que ela pode oferecer crescimento, Rafa. Muito tempo antes da eleição, a gente olha a rejeição, porque ela que impossibilita de crescer. E tem um outro fato. Na avaliação, que foi a última pesquisa que nós falamos anteontem, se não me falha a memória, em que Bolsonaro cresceu, ele era mais bem avaliado por aquela pesquisa. Mais bem avaliado, cresce quem está no poder. Nessa pesquisa, a avaliação positiva dele é a mesma. Então, nessa pesquisa, ele fica estagnado, como ficou o Lula também. Então, nesse momento, é isso que está acontecendo, gente. A avaliação positiva do governo cresce um pouquinho, mas não o suficiente para fazer o Bolsonaro crescer, e a rejeição do Lula se mantém estável, o que também não permite que ele cresça. Então fica entre os dois. Agora, com o início dos discursos de televisão, rádio, internet bombando, o bicho pegando, quando eles começam a falar as bobagens, bobagem em eleição influencia muito. Ontem o Lula, por exemplo, falou um palavrão e pediu desculpa, porque ele falou: o Bolsonaro vai usar isso contra mim. Falou isso no palanque. Eles sabem como as coisas vão acontecer. Então, quando você começa a soltar mais as cordas, porque hoje os políticos, eles estão com uma espécie de mordaça pela justiça eleitoral. Eles não podem fazer nada, senão são punidos. Então, ontem teve 2 coisas que viralizaram, né? Uma foi essa do Lula e a outra foi o Bolsonaro abrindo a porta do carro para uma mulher. Sim. Né? Que aí, ele não estaria bem entre as mulheres eleitoras. Isso. E aí os dois lados ficam jogando um pro outro. É isso que a esquerda traz, é isso que a direita... Assim vai, a gente já tá com o tom da campanha nas redes sociais. Bem se definido. Abrir suas redes sociais, você já vai ver isso. Mas você vê que não é pelos candidatos, né? O tom da campanha é pelas turmas que estão em volta. Agora vai ser por eles. Isso. Agora nós vamos vê-los fazendo isso. Bolsonaro pode ter um impeditivo a mais, porque a justiça tem entendido, e não só a justiça brasileira, mas no mundo inteiro, que o perfil oficial da pessoa privada que está na presidência da República, ele também representa a presidência da República. Então tem um limite ali para ele fazer as coisas. Os outros são candidatos, né? Que não tem poder nenhum, que não estão em cargo nenhum. Aí podem fazer, mas o tom vai ser muito forte. Aqui no Paraná, Riva, como é que a gente deve ver esse reflexo da campanha presidencial aqui no nosso estado? A gente vai ver as transferências de votos, né, Rafa? Qual vai ser a possibilidade de transferências de votos, em especial para o Senado Federal, se é que nós não tenhamos surpresas aí nessas convenções todas que vão acontecer daqui para frente, né? Num cenário que pode se polarizar entre 3 figuras, né? Que são o Sérgio Moro, o Álvaro Dias. Se o Álvaro Dias vier, até ele lançar essa candidatura, eu vou sempre falar o si. Porque hoje tem um ponto de interrogação do tamanho de um bonde em cima dessa candidatura, e o Paulo Martins. Vamos ver se o governador e o presidente da República têm capacidade de transferência de voto para o Paulo Martins, ou se a figura viva do combate à corrupção de Sérgio Moro ela ainda é muito forte.
É aí que nós vamos ver. Porque o Ratinho, gente, com 58% de aprovação que ele tem, o número hoje se indica de uma eleição muito próxima ao da aprovação. Então, não tem como fugir muito disso não, Rafa. Pois é, a gente vai ter que acompanhar o desenrolar da campanha, né, Riva? Aqui a gente sabe que as pesquisas mostram uma preferência até o momento pelo Bolsonaro. Sim, e a mas pouca já foi maior. Transferência de votos, por exemplo, do próprio eleitorado do Lula para os candidatos do PT, pelo menos ao governo do estado, foi isso que a gente viu. O Requião não conseguiu absorver. A última pesquisa do Grupo RIC trouxe esse recorte, né, Riva? A votação que, por exemplo, o Lula faz aqui. Não foi transferida para ele. Até o momento, pode ser que mude. Vamos pensar o seguinte: no estado do Paraná, o Jair Bolsonaro teve mais de 70% dos votos, né? No segundo turno das eleições. Mas hoje, ele está na casa dos 40%, 43%, depende da pesquisa, 48%. Então veja que a capacidade de votantes dele caiu muito. E você vê que é uma transferência direta, Rafa, para o PT. Os petistas arrependidos aí estão voltando. Aqueles que, votaram contra, os antipetistas, alguns estão voltando. E isso é um fenômeno esquisito, né? Isso é um fenômeno estranho. Mas a gente vê que já há um equilíbrio maior, pelo menos na votação de agora, no que as pesquisas apontam. Porque em 2018 ele ganhou disparadamente. E aí eu falo do sul do Brasil de uma maneira geral, né? Não só aqui. Ganhou arrebentando a boca do balão no segundo turno. O Haddad, aquela figura do poste do Lula colou no Haddad na campanha de 2018. Como tinha sido a Dilma, aquele monte de coisa. Que as pessoas tinham usado a mesma figura de linguagem, o poste de fulano. Aconteceu a mesma coisa. Então, vai ser mais equilibrado, mas a tendência é que aqui no Paraná também o Bolsonaro vença em primeiro, em segundo turno, se estiver no turno que for. 11h40.